Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Relatos do Luiz. Esta é uma história de amor não correspondido. Ela estava interessada nele, ele a rejeitou, ela o ameaçou e depois ela foi cumprir a sua ameaça, mas virada em bicho. Bora pro relato? Olá, me chamo Enéas e hoje já estou com 82 anos. Mas quando isto aconteceu comigo, eu tinha 22 anos. E nessa época eu morava em Petrolina, junto com os meus pais e os meus irmãos. E a minha família até que eram pessoas de posse. E para minha idade eu já tinha até que bastante coisas para aquela época. E eu sempre me considerei um homem muito corajoso. Não tinha medo de nada. Não tinha medo de andar tarde da noite ou de madrugada. E sempre andava de cavalo por aquelas estradas. E nunca tinha visto nada. E não querendo me gabar, mas naquela época eu era uma pessoa bem apresentável. Existiam muitas mulheres que queriam namorar comigo. Mas tinha uma em especial que ela sempre deixou bem claro que ela era apaixonada por mim. Só que eu nunca dei bola para ela. Na verdade, eu não gostava dela. E até porque a sua avó, nessa época, mexia com bruxaria, magia negra, essas coisas, e eu nunca gostei disso. Em um certo final de semana, teve um bailão na cidade. Naquela época se falava bailão, e lá os homens tiravam as moças para dançar essas coisas. E toda vez ela queria para vir dançar comigo. E teve um dia nesse bailão que eu ia, que ela tentou me agarrar à força, e eu dei um chega pra lá nela. E ali ela ficou com muita vergonha e também com muita raiva. E ela disse assim para mim: "Você me paga, tome muito cuidado pelos caminhos que você anda." Só que eu sempre fui um homem muito brabo, não era de levar desaforo para casa. Eu não tinha medo nem de homem, quem dirá de uma mulher. Eu dei risada e nem liguei. Em um certo dia, eu teria que ir em uma sexta-feira para uma outra cidade. Eu precisaria resolver algumas coisas dos meus pais lá. E como eu nunca tive medo de andar à noite, eu resolvi sair de madrugada para ir até aquela cidade. Só que o meu pai e minha mãe me falaram que não precisava, que não tinha necessidade de eu sair de madrugada de casa, que eu poderia ir de dia mesmo. Só que era muito longe. Então eu decidi já deixar todas as coisas preparadas, deixar o cavalo já arrumado, que lá por volta de meia-noite, 1 hora, eu sairia. Mas eu resolvi sair de casa por volta das 11 horas da noite. E tava aquela lua cheia que clareava tudo. E como sempre, eu gostava de andar com um facão do meu lado e com uma espingarda. Naquela época era normal a gente andar assim. E quando eu estava prestes a sair, os meus pais ainda insistiram que era para eu ficar em casa. Parece que eles estavam adivinhando. Eu falei que não. Eu falei que eu ia para adiantar o meu lado, para que no outro dia eu pudesse voltar cedo. E eu só sei que mais ou menos por volta de 1 hora de galopada, isso já devia ser quase meia-noite, eu cheguei em uma encruzilhada. E quando eu cheguei em um determinado ponto daquela encruzilhada, o cavalo empacou. Ele não ia nem para frente e nem para trás. E eu chicoteava aquele cavalo, usava a minha espora e o cavalo nada de se mexer. E quando eu olhei para frente, eu vi como se fosse Achei que era um homem quem estava em pé. Mas na verdade era igual um cachorro, só que com feições humanas. Ele estava ali em pé, como um homem, e ele era muito alto. E rapidamente um odor de carniça tomou conta do lugar. E ali, cada movimento que eu fazia,
aquela criatura vinha bem pertinho do cavalo e voltava. Até que aquilo começou a me avançar com a intenção de me agarrar com as suas garras enormes. Ele queria me derrubar, de todo jeito, de cima do cavalo. E em uma dessas investidas, o cavalo acabou se assustando muito e eu acabei caindo. E assim que eu caí, eu fiquei deitado ali no chão imóvel, sem me mexer, e aquela criatura ficou só me observando. Agia como se fosse um predador rodeando a sua presa. E qualquer movimentinho que eu fazia, ela chegava perto de mim, ficava me olhando e voltava. E eu vendo que toda vez que eu me mexia, ela fazia aquilo, então com muita cautela, bem devagarinho, eu fui esticando o meu braço e consegui pegar o facão. E a espingarda tinha ido embora junto com o cavalo, pois estava na sela. E no que eu peguei aquele facão que estava bem amolado, ele era grande, até parecia uma espada, ele tinha aquela ponta comprida. E eu me mexi mais bruscamente com aquele facão na mão, aquela criatura veio para cima de mim e eu enfiei aquele facão naquela criatura sem dó. Eu acho que pegou bem na barriga. Eu sei que depois que acertou, aquela criatura deu uns urros horríveis e saiu cambaleando. Eu aproveitei e mandei o facão sem dó. Eu acertei muitas vezes aquela criatura com o facão até que ela saiu correndo para o mato e acabou desaparecendo na escuridão. E eu, sem perder tempo nenhum, voltei correndo para casa. Até que em um determinado local do caminho ali, eu acabei encontrando o meu cavalo. Eu montei no meu cavalo e voltei para casa. Chegando, eu contei para os meus pais tudo o que tinha acontecido. E eles me falaram que a culpa foi minha mesmo, pois eu não tinha ouvido eles. E quando amanheceu o dia, começou um falatório que uma mulher, a tal, tinha sido toda esfaqueada, que alguém tinha assaltado ela à tarde da noite ou atacado, ninguém sabia ao certo. Mas diziam que ela tinha sido brutalmente atacada de facão e que ela foi encontrada morta, toda esfaqueada. Ali em casa, todos nós já sabíamos o motivo, o porquê que ela tinha morrido. Porque, na verdade, quando ela foi atacada, ela estava transformada em um lobisomem. Mas como ninguém ia acreditar, eu ia ser taxado como louco e até ser preso, então todos nós decidimos que íamos ficar todos quietos. E o tempo passou e depois saíram muitos boatos de que muita gente já há algum tempo queria dar fim naquele lobisomem, mas que nunca tinham tido a oportunidade. Eu, na verdade, não queria ter feito aquilo, mas eu não tinha como escapar. Eu precisei reagir para sobreviver. Na verdade, se não fosse ela, teria sido eu. Pois aquela mulher, ela veio até mim para se vingar e para cumprir a sua ameaça. E este foi o relato de hoje. Tomem muito cuidado quando alguém ameaçar vocês. Fiquem espertos, de repente pode até ser um lobisomem. Espero que tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Boa noite.